Já parou para pensar em como o empreendedorismo pode mudar vidas? Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio dessa semana, em que acontece o Dia Internacional da Mulher, vamos refletir juntos sobre como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta poderosa para transformar vidas, especialmente quando se trata de combater a violência de gênero. Vamos explorar como o incentivo a oportunidades e o uso da inteligência artificial podem se unir nessa luta que é de responsabilidade de todos nós. Então aumenta o som aí que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 122, Empreendedorismo e inovação na luta contra a violência de gênero. Cristina Castro é CEO do Instituto Glória, uma plataforma de transformação social que usa inteligência artificial para combater a violência de gênero contra mulheres e meninas. Além disso, ela criou o projeto Power for Girls, que trabalha o empoderamento de meninas por meio de estímulo à criatividade e inovação, despertando o espírito empreendedor dentro de cada aluna e transformando o futuro delas. Cristina, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui, muito honrada pelo convite. A gente que agradece. Bom, para começar nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse e falasse como é que você começou aí nessa sua carreira de estimular o empreendedorismo feminino. Sou Cristina Castro, sou de formação, nem sei contar direito, mas eu fiz psicologia na graduação, fiz um primeiro mestrado em administração aqui na UNB, fiz um segundo na HEC em Montreal, no Canadá, fiz um primeiro doutorado aqui na UNB, fiz um segundo doutorado na França, na área de economia, 3 pós-docs já pelo mundo, e sempre olhando, querendo entender o que significava a palavra empreendedorismo. Desde o mestrado isso me chamava muita atenção. Esse nome surge no Brasil de verdade, trazendo estudos e olhando para isso, em 1992, quando então o ministro Fernando Henrique Cardoso, à época, que depois foi presidente, ele começa a dizer que em todas as instituições de ensino superior, as IES, eram obrigatórias que tivessem um ensino de empreendedorismo. Porque o que acontecia? Os alunos, eles eram formados, aprendiam competências, skills, né, muito específicas das suas formações e iam para o mercado de trabalho sem saber o que fazer. Como pensar que hoje a gente fala tanto nas soft skills, né? Uhum. Então, pensar em liderança, pensar em inovação, pensar em processo criativo dentro do projeto, enfim, como é que você busca diferencial competitivo? Depois, no doutorado, enfim, eu fui especializando mais isso porque o empreendedorismo, a gente está falando no nível indivíduo, pessoa. Então, a Cristina é empreendedora, mas não necessariamente a equipe dela, o time dela é empreendedor. Agora, quando a gente fala em inovação, não existe uma pessoa inovadora sozinha. A inovação, ela é no grupo. Então, nós temos um time inovador e isso desenvolve competências inovadoras, inclusive para pessoas. Então, eu comecei a estudar muito isso, a olhar muito isso, já não vou falar aqui o ano, porque senão vai contar os meus cabelos brancos, mas há muitos anos atrás, já no Canadá, em Montreal, eu comecei a entender que ainda não se falava no Brasil o que eram as startups, o que eram os spin-offs, né? Que eram aquelas empresas que surgiam ali, que estavam começando a pensar em tecnologia desde o seu nascimento e olhando para a escalabilidade. Então, uma grande empresa é um grande iate dentro de um lago e uma startup, uma spin-off é uma lanchinha, é um jet ski que consegue dar 1000 voltas e ser mais ágil. E a importância disso para o desenvolvimento econômico. E sempre me martelou muito, sabe? Assim, o que significa o impacto do pequeno empreendedor para a economia de um país. Sendo professora universitária, eu fui muito tempo para fora, fui professora em Cornell University, participo de um programa do Departamento de Estado americano desde 2015, que chama We Americas. Ele é um programa que trabalha com empoderamento feminino, não porque nós mulheres a cada 2 segundos sofremos violência no nosso país, a cada 2 minutos a Lei Maria da Penha é acionada, a cada 2 horas uma de nós é morta. Mas porque 75% da predição de consumo no mundo é feito por nós, mulheres. Mas nós, mulheres, não temos condição de bancar o nosso sustento, o nosso ganho, porque muitas vezes ganhamos menos que homens ou não conseguimos nos inserir por questão de trabalhos invisíveis, porque tem que cuidar do meu filho, porque tem que cuidar dos meus pais, enfim.
Então, desde 2015, eu participo dessa rede, que são mulheres do mundo inteiro, que são formadas líderes We Américas e voltam para os seus países para acelerar esses processos. Sou da curadoria do MIT no Brasil, então trabalho muito com inovação de ponta e atualmente eu estou como superintendente de desempenho, sustentabilidade e inovação da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Então, assim, eu posso dizer que a minha grande alma, o que toca o meu coração forte todos os dias, é pensar como é que a gente busca diferencial competitivo. E a importância da gente entender que existe um empreendedor em toda e qualquer área. Então, se eu sou médico, eu preciso ser empreendedor. Se eu sou professora, eu preciso ser empreendedor. Se eu sou dona de casa, eu preciso ser empreendedora. Que o empreendedorismo é muito mais uma competência de vida, de caminhada, de diferencial competitivo, de como é que eu me coloco frente ao mundo, do que de verdade uma característica organizacional. Então, isso é um pouquinho de mim. Sou mãe de 2 caras incríveis. Sou casada com um grande cientista de dados, um cara brilhante também. Mas com muita felicidade trabalho há muitos anos nessa área de empreendedorismo, inovação, marcas e patentes. Ah, que legal. Acho que esse bate-papo nosso vai ser bem inspirador. A gente aqui costuma falar que a melhoria do ambiente de negócios e o estímulo ao empreendedorismo são programas sociais. Na prática, transformam vidas, geram emprego, renda, dão dignidade. Então, e quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente traz um elemento a mais, que é a inclusão das mulheres que têm mais dificuldades, mais barreiras. Fala um pouquinho como que isso fez você criar o Instituto Glória e como que vocês aplicam inovação dentro do Instituto Glória a partir do uso de inteligência artificial. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Tá, antes de mais nada, eu queria trazer um dado também. Você vai ver, eu sou uma cientista de dados e eu vou trazer dado o tempo inteiro. O secretário executivo da ONU, em 2018, ele lança dizendo que existe uma pandemia relacionada à violência contra mulheres. Nós ainda não tínhamos tido Covid. E era obviamente, a nomenclatura que já existe há muito tempo, mas a comunidade, a sociedade ainda não sabia o que significava pandemia. Hoje eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui sabe claramente o que é uma pandemia. Então, em 2018, a gente já tem uma grande pandemia, que é mulheres sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres. E aí, ao olhar isso, ele também traz um outro dado, o secretário executivo da ONU nessa época, que a cada 3 mulheres no mundo, 2 já sofreram violência. Eu truco. Eu posso te dizer que a cada 3 mulheres, as 3 já sofreram. Se eu for sair daqui e pegar um Uber, ou se você for sair daqui e pegar um Uber, existe uma diferença de vulnerabilidade no perigo que isso possa acontecer. Se a gente sai de noite, por exemplo, eu moro num bairro em Brasília super tranquilo, super bom, mas eu mexo com meu marido que se às 7 horas da noite ele descer para passear com a cachorrinha embaixo do bloco, ou eu descer para passear, se um homem que tá com frio, tá tendo chuva, bota um capuz, vier pela rua, eu pergunto para ele, meu bem, você troca de rua? Você troca de calçada? Ele fala, não, eu troco. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para qualquer outra mulher, ela troca também. Então, se a gente para pensar em contextos de vulnerabilidade e que vão além, né, questões salariais, inclusão, entra hoje numa faculdade de economia, entra hoje numa faculdade de física, entra hoje numa faculdade de ciência da computação. Quantas mulheres versus quantos homens? E o quanto essas faculdades, depois, as pessoas que são formadas vão ganhar melhor do que, por exemplo, numa outra área que é mais feminina. Então, a gente, quando para olhar a violência de gênero, estamos todas nós muito inseridas, e vocês, homens, também, porque a economia ela é uma somatória das nossas competências conjuntas, né? E, obviamente, então, por dizer que a cada 3 mulheres, eu acredito que as 3 já sofreram violência, eu sou uma delas. Que no passado, por outras questões, outros contextos, também já passei por contextos de violência. E existe um ditado que ou na vida você chora ou você vende lenço. E ao entender o Américas, ao ser mandada num processo de imersão durante 1 mês e pouquinho para os Estados Unidos e ser imersa no entendimento do que é empreendedorismo feminino, o que é liderança feminina e o quanto isso gera de impacto de desenvolvimento sociocultural, socioeconômico para um país, eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. No primeiro momento eu não sabia o quê. E eu me incomodava muito e comecei a trabalhar com um projeto que chama Vira Vida. Não sei se vocês já ouviram falar, vale a pena seguir esse projeto. Ele é um projeto da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que tem apoio, inclusive tenho certeza que se lojistas estiverem escutando aqui, tem vários que apoiam muito, porque esses meninos são meninos que foram comercializados sexualmente, o crime da comercialização sexual infantil acontece, tiram essas crianças de família dos 5 aos 13 anos,
Depois, quando essas crianças, esses jovens crescem, eles não são mais interessantes para o crime e eles são abandonados. E no nosso país, ou em qualquer país, uma criança, um jovem de 13, 14 anos, que não tem pai, que não tem mãe, ele não consegue se matricular numa escola, ele não consegue ir para um hospital, ele não consegue nada, porque ele não tem um responsável por ele. E viram o que a gente chama de crianças fantasmas. E a Confederação Nacional da Indústria, então, começou um projeto, já tem 20 anos isso, na época que, se não me engano, o presidente era o Meneghelli, e formando esses jovens no período da manhã todo com educação, no contraturno profissionalizando, e após um ano essas crianças eram inseridas como jovem aprendiz. Eu comecei trabalhando com 100 jovens, passou para 200, até que chegou um momento que eu estava trabalhando com 1.800 jovens. Cheguei a 2.000 e eu me lembro de um dia chegar em casa exausta, e meu marido, aquele que eu contei para vocês aqui no início, que é um cientista de dados, ele olhou para mim e falou assim: meu bem, você vai morrer. É humanamente impossível fazer o que você estava fazendo. E aquilo, no primeiro momento, me irritou muito. Como uma mulher branca, loura, com condições financeiras, a vida inteira morou em outros países, 2 mestrados, 2 doutorados, 3 pós-docs, ou seja, a não ser por ser mulher, eu tenho todos os outros privilégios. Como eu não podia fazer? E aí eu fui convidada por uma empresa, eu fui para fora para visitar um dos maiores parques tecnológicos do mundo. E esse parque tecnológico só tinha robôs, né? Era uma quantidade louca. E teve uma hora que eram todos homens, eu era a única mulher. E em um dado momento, uma robozinha parou do meu lado, Pepper, feita pela Bosch, parou do meu lado e disse assim: olá, tudo bem? Podemos falar sobre o que você quiser? Eu posso dançar? Eu posso cantar? E naquele momento, onde todos os outros homens estavam tomando café, eu lembrei da frase do meu marido, que era humanamente impossível fazer. E ali eu decidi, que eu entendi qual era o meu propósito, que eu ia desenvolver uma robô que combatesse violência contra mulheres e meninas no mundo. Foram muitas horas de viagem, onde eu vim escrevendo esse projeto, e em 2019 nasce a Glória, que é uma inteligência artificial que trabalha com 3 pontos de tecnologia. Ela trabalha com a inteligência artificial, uma forma de comunicação, de interação com o humano. Ela trabalha com People Analytics, mineração de dados, é o grande coração dela. A gente consegue minerar dados em tempo real e eu consigo entender, que é o meu grande sonho, predizer padrão de comportamento de violência, ou seja, dizer para uma mulher que ela está a 5 passos de sofrer violência antes dela sofrer, porque hoje eu acolho, mas ela está sofrendo a violência. E a terceira coisa, blockchain. Então, a gente trabalha com a parte de segurança da informação para que essa informação não seja trabalhada de maneira que leve essa mulher a ficar mais vulnerável. Desde 2019, nós estamos hoje em 194 países no mundo. Começou com uma equipe, era eu batendo de porta em porta. Hoje a gente tem mais de 1.000 voluntários no mundo. No Brasil são 480. Nós temos grandes parceiros, Microsoft, IBM, Rock in Rio, The Town, Artplan, enfim. Espero ter a CNDL um dia, quem sabe, já faço aqui meu convite. E desde então, aquilo que eu aprendi dentro da Casa Branca com o Obama, de que eu podia mudar o mundo, é o que eu venho fazendo com o Instituto Glória, assim, mudando contextos sociais. Que legal. Quando a gente fala de inovação, hoje em dia, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de mineração de dados, a gente fala de blockchain, e você lá atrás já conseguiu aplicar isso junto com o seu propósito, que é combater a violência contra a mulher, estimular o empreendedorismo feminino. Mas na prática, como que funciona esse projeto? Como que esse robozinho chamado Glória efetivamente ajuda, dá apoio e estimula mulheres? É uma excelente pergunta. Nós somos uma ONG, que agora está se tornando uma OCIP, um Instituto Glória, e a gente trabalha em 5 frentes. Empreendedorismo, ou seja, inserir a mulher e as meninas no mercado de trabalho agora. Na parte de educação, que é a cauda longa da curva, formar continuamente mulheres e meninas no mundo. Na parte de saúde, bem-estar social. Então, a gente tem projetos e plataforma de atuação, já fala disso também, na área de saúde. Segurança, que é desenvolvido inclusive com a Microsoft. A gente desenvolveu o algoritmo de mineração de dados, de combate a ódio contra a inteligência artificial e, na verdade, que é o Relatos, né? Esse é o grande projeto, que é todo um vocábulo, todo um glossário de inteligência de machine learning para robô, e a parte de justiça. Então, a gente consegue trabalhar hoje com equipes de advogadas, juízas, procuradoras, para atuar com o que a gente chama de direito
de base, né, que não precisa ter a representação. Na área de empreendedorismo, a gente tem... Isso eu estou te falando assim, o Instituto Glória hoje tem 47 projetos acontecendo no mundo. Então, vou dar alguns exemplos. Na área de empreendedorismo, a gente desenvolveu, junto com o CNPq, um jogo todo em 2D, onde a gente ensina para alunos de escolas públicas. A gente já tem mais de 100 mil estudantes de escolas públicas, sobre responsabilidade social, ODSs, e eles no joguinho eles vão passando de fase, no contraturno escolar, e eles vão aprendendo como montar um negócio social deles para melhoria de contextos, de problemas do contexto que eles têm no dia a dia. A gente tem, por exemplo, também um projeto que a gente desenvolveu junto com a Bloomberg Filantropia e com a Prefeitura de Recife, onde a gente trabalha microcrédito para mulheres que ganhem abaixo de R$500. Então, tem toda uma parte de formação, de educação para essas mulheres na sua base. Então, são boleiras, são bonequeiras, são peruqueiras. A gente trabalha com essas mulheres justamente aprendendo esse processo. A gente teve aqui no Distrito Federal, a gente teve um processo de pré-aceleração para mulheres de baixa renda. Então, durante 3 anos, a gente teve mais de 6 mil mulheres, porque é um dado que eu não conhecia até então. 57% dos arrimos de família de baixa renda em Brasília são mulheres. No entanto, qual é o apoio, o suporte que elas têm para que elas possam crescer e ter renda extra? Então, a gente tem N projetos, por exemplo, na área de empreendedorismo. Na educação, a gente tem o Power for Girls, junto com a Embaixada Americana, que a gente forma meninas para serem líderes do futuro. A gente tem projetos de educação que a gente vai para a escola falar sobre assédio, sobre abuso. A gente tem um projeto, por exemplo, de educação todo para a parte de entretenimento. Então, foram mais de 30 mil funcionários do Rock in Rio, mais de 15 mil funcionários do The Town. Na praia, carnaval, a gente forma as pessoas dentro da lei que agora está em vigor, que é quando você tem um evento, um espaço com mais de 50 pessoas, você tem que ensinar os seus funcionários sobre assédio, sobre abuso, o que fazer. Então, a gente tem N projetos, por exemplo, na área de saúde, a gente fez parceria com governos e a gente entra dentro de socioeducativo e presídios, e a gente forma mulheres, forma meninas, para que quando elas saiam de lá, elas entendam que elas têm uma continuidade, né, social e reinserção social, de responsabilidade social. Na área de acesso à justiça, a gente tem as meninas da lei, a gente vai para dentro das comunidades carentes e ensina essas meninas a serem procuradoras da lei e aprenderem como tem uma violência, o que eu faço, como não faço. Então, a gente tem N projetos, tem no nosso site www.soagloria.com.br, mas são projetos que a gente olha para a comunidade, como é que a gente forma essa comunidade para que ela mesma resolva a solução, o problema que ela tem. Ah, que legal. Pelo que você falou aí, ele é muito focado em qualificação e educação, que a gente acredita que realmente é o caminho, é a melhor forma de você formar ali um contexto para superação de dificuldades e para transpor algumas barreiras que certamente as mulheres têm, mas os empreendedores, de maneira geral, têm também. Então, acho que quem está aí nos ouvindo, nos acompanhando, é importante acessar Instituto Glória. Eu sou a Glória. Eu sou a Glória, para conhecer um pouco mais, porque realmente, pelo que a gente ouviu aqui, tem bastante coisa, não só de qualificação, mas também de acesso a crédito, que são aí 2 grandes questões para o empreendedor. E eu vou querer conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto que você falou, Power for Girls. Mas antes, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e agora eu queria conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto Power for Girls. Como que ele surgiu, qual que é a importância dele hoje em dia aqui no Brasil? O Power, ele é um programa feito, ele é todo custeado, bancado pela Embaixada Americana no Brasil, Embaixada e Consulados, né, no Brasil. E ele foi desenhado junto a Embaixada, junto com o Instituto Glória, no finalzinho de 2019. A Márcia Mizuno, uma das grandes, é uma sênior na área de educação, já está há muitos anos na Embaixada. E eu me lembro dela me procurar, era assim, em dezembro, ela falou: Cris, o que você acha da gente montar um projeto juntos e buscar esse grant para desenvolver meninas, para olhar para meninas de escolas públicas que possam ser as líderes do futuro?
E, obviamente, aquilo pulsava dentro do meu coração já muito, eu já atuava com isso. Bom, sou professora universitária, mas eu acredito que só o que muda, a única coisa que muda é a educação. E ali a gente começou a desenhar em 2020, dia 6 de março de 2020, nós lançamos presencialmente o Power for Girls. Com meninas era um piloto, só com os institutos federais, do Instituto Federal de Brasília, todos os campos, os 10 campi, e eram 100 meninas. 4 dias depois veio o Covid. A gente teve o kick-off, que foi aqui em Brasília, num hotel muito chique de Brasília, e termina isso e 4 dias depois fecha-se tudo. E eu me lembro de passar uma mensagem para ela e a gente em desespero, e agora? E aí, empreendedores que estão aí, pessoas que trabalham com a área de inovação, nós tivemos que pivotar. A gente teve que girar em torno daquele conceito e reaprender o que a gente ia fazer, porque o grant eu já tinha recebido e nós tínhamos que fazer alguma coisa. Então, ao longo desse ano inteiro, a gente formou essas meninas de maneira online. A gente distribuiu internet para essas meninas, eram 100 meninas, com 20 mentores. Cada grupo são 4 meninas, mais um professor. Na época era só Brasília, hoje é no Brasil inteiro. E mais um mentor junto. E eles fizeram todo o processo que a gente tinha desenvolvido, que seria presencial de maneira online. E no final nós fizemos a apresentação dos pitches, dos projetos, do negócio. 2021 ainda aquela confusão e ainda muito difícil com o Covid. Foi um ano que a gente parou, reestruturou para em 2022 voltar. E aí a gente voltou pela primeira vez para o Brasil inteiro. Abrimos o processo seletivo com todos os institutos federais e nós tivemos de novo aí as meninas no Brasil inteiro, professores do Brasil inteiro, das 5 regiões brasileiras. E aí, o que a gente fez? A gente já tinha mudado a estrutura. Então, a gente começava de maneira online. Ao longo de 6 meses, a gente ia formando soft skills nessas meninas. O tema era meio ambiente e sustentabilidade. Elas tinham que desenvolver seus projetos. Semanalmente, elas tinham acompanhamento dos mentores e dos professores, indo para os laboratórios dos institutos federais. E no final, trouxemos todas elas para Brasília para fazer a grande apresentação desses projetos. 2023 fizemos de novo. O tema foi inclusão e acessibilidade. As nossas meninas, de novo, os grupos do Brasil inteiro, das 5 regiões, o que gera uma representatividade, uma troca cultural enorme. Essas meninas têm formações com soft skills ao longo desses 6 meses, mensalmente, com um grande CEO, empresário, enfim, a gente traz de maneira online. Toda semana elas têm trocas com os mentores para aprenderem a projetar, elaborar projeto, planejar, pensar na questão financeira, prototipar, montar seu pitch, tudo aquilo que todos nós que trabalhamos aí pensando em projetos e em inserção de projetos fazemos. E no final, essas meninas de novo vieram para Brasília, todas elas do Brasil inteiro, e apresentaram os seus projetos. Esse ano a gente vai lançar o Power for Girls, o tema. Não sei se eu conto em primeira mão. Pra gente. Vão me matar, a gente não contou ainda pra ninguém. Que dia vai esse podcast pro ar? Dia 6 de março. Vou contar. Vão me matar, mas vou contar. Esse ano, o tema que nós escolhemos é sempre muito casado com o Departamento de Estado americano. E esse ano vai ser o tema economia circular. Como é que a gente pensa olhando para Pacto Global, em reutilizar, em reciclar, em ressignificar os processos econômicos para que a gente tenha com isso maior ganho econômico mundial. E, obviamente, também que o nosso país, o nosso mundo possa existir, né? Porque a gente está com crise hídrica, a gente está falando num período de crises políticas, de crises energéticas. Então, tudo isso entra dentro de um bolo, olhando para um novo formato de economia, não mais linear, usou, acabou, jogou fora, mas realmente reutilizando, repensando, reestruturando projetos para que a gente aproxime sempre do maior ganho econômico e social possível. E esse ano a gente então vai abrir o edital agora em março. As meninas vão ter aí durante 1 mês para escrever os seus projetos, mandar esse edital dentro do edital para a gente. Também tem mais uma novidade. Até então a gente só trabalhava com os institutos federais, porque a gente tem uma necessidade muito grande que sejam meninas que estejam voltadas para as tecnologias, que tenham um laboratório, que tenham suporte das escolas. Mas agora a gente abre para mais escolas públicas, inclusive a gente deve ter uma parceria aí, SESI e Senai, vão vir outras escolas técnicas sempre públicas. Então a gente abre mais
esse contexto. E as nossas meninas de 15 a 17, 18 anos vão ter aí 6 meses para estudar, aprimorar e trazer soluções inovadoras para melhorar o nosso contexto social. Nossa, e muito novembro legal. estarão em Brasília, eu já te convido. Quem sabe a gente grava um videocast lá com elas. Ah, uma boa ideia. Nossa, muito legal. A economia circular realmente é um tema muito em evidência hoje no mundo. Não dá mais para pensar na nossa economia sem considerar esses fatores que você falou. E você estava dizendo que a parte de conteúdo desse projeto é muito voltado para soft skills. Para quem está nos ouvindo e não sabe bem o que é uma soft skill, explica um pouquinho mais assim, quais são essas habilidades que são realmente ensinadas e trabalhadas que você chama de soft skill. É importante, antes de mais nada, a gente conceituar, né? Quando a gente fala em competência, a gente está falando em conjunto de 3 coisas. É um saquinho de chá que a gente mexe, né? Que é conhecimentos, habilidades e atitudes. São os chás. Como conhecimento é aquilo do porquê que eu faço algo. Habilidade é como eu faço algo. E atitude é eu quero fazer algo. Então, é algo que a gente busca constantemente aprimorar. Essas 3 coisas, eu preciso ter a parte teórica, eu preciso ter a parte prática, mas eu preciso ter a parte motivacional. Então, quando eu falo de a parte teórica, o conhecimento, se eu quero ser um engenheiro elétrico, eu preciso entender física, eu preciso entender sobre questões X, PTO, enfim. Eu preciso também olhar na prática o que acontece se eu boto uma energia errada, se eu cruzo um polo com outro, enfim. E eu preciso ter atitude, aquilo tem que tocar a minha alma, eu tenho que querer fazer aquilo, eu tenho que ser curioso por aquilo, eu tenho que gostar daquilo. Quando a gente fala em soft skills, a gente está trabalhando muito a questão atitudinal, comportamental. Por que você tem funcionários que sabem tanto fazer algo, um pão, mas, por exemplo, eu sou padeiro, tem uns que são realmente dotados, assim, de uma busca contínua de melhoria, de diminuição de perda, de melhoria de apresentação do seu produto final, enquanto que outros não. Muito vem pelo quanto você trabalha a questão comportamental dessas pessoas. O quanto você mostra o quão fundamental é aquele trabalho. O quanto você mostra que ele pode ser um grande líder fazendo aquilo. O quanto ele pode inovar e melhorar contextos em que ele está a partir daquilo. Então, você entende os seus outputs, as suas respostas, os seus resultados a partir daquilo que você entrega. E isso são soft skills. Então, se a gente pensar praticamente, assim, eu sou dono da minha loja. O quanto o meu vendedor, ele é proativo, ele busca vender, ele busca coisas novas, ele me sugere questões novas, ele me apresenta paletas diferentes para botar na loja e para chamar atenção numa vitrine. Isso é uma soft skill. E isso pode ser treinado. Ah, sem dúvida alguma, isso é fundamental hoje no mercado de trabalho, muito mais do que o conhecimento técnico, a atitude, né? A maneira como você faz as coisas faz toda a diferença. O projeto hoje, ele já tem algum exemplo de sucesso? Você tem algumas histórias para contar já de meninas que saíram do projeto e empreenderam ou que tiveram acesso a cargos de liderança? Muitas. Da primeira turma, em 2020, eu tenho meninas, por exemplo, que desenvolveram a partir de um leite em pó a mesma composição do leite materno. Elas conseguiram desenvolver isso, chama Neoleite. E hoje essas meninas exportam esse leite para a África. Elas tiveram parceria aí de bolsa do CNPq, elas ganharam vários prêmios e hoje isso é uma startup. A gente teve meninas que começaram a trabalhar com reciclagem de material escolar e tiveram um apoio de grandes empresas também para isso. Nós tivemos no segundo projeto, que ficou segunda edição, que foi o Meio Ambiente e Sustentabilidade, um grupo de meninas do norte, de Macapá, que desenvolveram uma telha, a telha para casas de população de classe baixa, de baixa renda, que é a partir da fibra do coco. E a fibra do coco faz com que a telha não tenha passagem de calor e diminui o barulho. Então, você imagina que casas na Amazônia, que tem chuva constante, que fazem telha de amianto, o quanto aquilo deve ser perturbador, ou quanto aquece. E essas meninas estão já fazendo essa telha de fibra de coco e outros produtos já.
Nesse agora de acessibilidade e inclusão, a gente teve meninas que desenvolveram aparelhos para pessoas que não têm os braços poderem se maquiar. É uma robozinha que você bota o pincel, enfim, e maqueia. Outro grupo desenvolveu um relógio para mães surdas poderem ter filhos e saber que o filho está chorando. E poderem ficar sozinhas e terem autonomia com esses filhos. Então, a gente tem projetos, assim, convido para também quem quiser conhecer, Power4Girls.com.br, tem no site, tem os projetos, assim, no Brasil inteiro. E o que eu posso dizer é que eu jurava, sabe, de verdade, que eu ia formar ou ajudar a formar meninas líderes. Mas o que eu descobri é que elas já estão prontas. E são elas que estão me ensinando o que é liderança para o mundo moderno. Então, são meninas brilhantes, de escolas públicas, de contextos de vulnerabilidade, sem acesso a muita coisa. Muitas delas, assim, às vezes tinham que pegar canoa para poder chegar na escola, para poder fazer a aula. E essas meninas hoje dão um banho. A gente tem nos nossos rincões no Brasil inteiro meninas, mulheres, homens também, brilhantes, esperando que alguém bote luz para que eles tragam o melhor que eles podem apresentar. Nossa, que legal. Ótimos exemplos aí, né, de resultado do projeto. Realmente bastante inspirador. A gente vê que o Brasil hoje tem algumas iniciativas com o Sebrae, Banco do Brasil... A Inovativa, vários projetos do governo federal voltados para essa área de empreendedorismo feminino. A gente sabe que no Brasil a quantidade de mulheres empreendendo é muito grande, é a maioria. Mas a gente sabe também que ainda tem muito a melhorar. E me chama a atenção que um projeto tão legal, tão importante quanto esse, ele é todo financiado pelo governo americano, aqui no Brasil. Então, em termos de contexto aqui no Brasil, o que você acha que ainda pode melhorar? Para que caminho o governo, as instituições públicas devem olhar para melhorar essa questão de estímulo ao empreendedorismo feminino? Só tem uma coisa que vai mudar esse jogo: a educação. Enquanto a gente não souber investir nos ouros que a gente tem aqui, a gente vai perder muito competências que estão sendo formadas e que vão embora, ou aquelas pessoas que não se manifestam porque não têm voz e não sabem que podem se manifestar. É interessante mesmo você chamar a atenção para essa questão de um governo americano investir tanto no Brasil. Você sabe disso tanto quanto eu, ou melhor do que eu, que os Estados Unidos, a embaixada até entrega visto, né? Mas eles têm políticas de formação e de educação porque eles querem países irmãos para que possam estar juntos, pensando de maneira harmônica o desenvolvimento econômico e social mundial. Porque ninguém é cidadão de um país. Eu não sou brasileira, eu sou do mundo. Porque a gente vê agora, por exemplo, o aquecimento global, né? Infelizmente, a gente aumentou aí 2 graus, que a gente estava numa batalha de não chegar a 1,5. O quanto isso significa? Agora está tendo dengue em outros países, a crise hídrica, né, no mundo inteiro, o Covid que parou o mundo inteiro. Então a gente sabe que o problema que acontece aqui, ele vai refletir como onda no mundo como um todo. Se a gente não parar para pensar dessa forma em políticas públicas, se a gente não parar para pensar nessa forma em processos educacionais e de formação, a gente não vai mudar o contexto mundial. Para isso que existem objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas o que eu acho de verdade, para além de políticas públicas brasileiras focadas em educação, e a gente sabe também que o governo não necessariamente tem braço para fazer tudo o que precisa, somos nós. Sim, qual é a nossa responsabilidade social com o mundo do futuro? Eu resolvi levantar e mudar o mundo. E veja, tudo bem, sou uma concursada pública, tenho esse privilégio, mas sou uma pessoa física que todos os dias acorda com a confiança plena que eu posso mudar o mundo. Vou dormir muitas vezes arrasada, querendo ir para a beira da praia fazer arte. Não sei fazer arte e moro em Brasília que não tem praia. Então, tudo certo que no dia seguinte eu acordo de novo para mudar o mundo. Mas, assim, como empresário, como proprietário, querendo abrir o meu primeiro negócio, como uma pessoa que sou um médico, sou uma enfermeira, qual é o meu papel frente ao mundo? O quanto eu posso melhorar isso? Sabe, o quanto nós estamos aqui discutindo para que outras pessoas, e vejo tantas pessoas jovens aqui perto, o quanto a gente pode deixar o mundo melhor para vocês. Porque daqui a pouco a gente não está aqui. E vocês vão ter um problema gigante para resolver. Então, enquanto a gente não entender que a responsabilidade social é somatória de todos nós, isso, seja para formar meninas, seja para pensar em animais abandonados, seja para pensar na melhoria da água, o lixo ser lixo zero. Enquanto isso não existir dentro da nossa cultura, da nossa identidade social,
a gente vai ter um problema cada vez maior, que agora eu não sei o quanto vocês veem isso, que os hospitais estão lotados com as pessoas com dengue. E não tem mais vaga em hospital nenhum. A mesma coisa que a gente sofreu com Covid. Então a gente muda, ou a gente vai pagar um preço muito caro por não mudar. Eu acho que foi uma ótima reflexão no sentido de que muitas vezes a gente cobra do poder público a solução para todos os problemas, mas a gente não faz a nossa parte, né? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, como você mostra que faz, tantas outras pessoas fazem, o empreendedor brasileiro, a gente sabe que muitas vezes ele é engajado em causas sociais. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, acompanhar e cobrar do governo que faça dele, mas é o conjunto e a coletividade que realmente faz a diferença. E você, além desses projetos do Instituto Glória, do Power for Girls, você certamente está envolvido em outras, né? Outras atividades e ações. Fala um pouquinho do que mais você tem feito em prol aí do acolhimento e empreendedorismo no Brasil. Bom, a gente tem N projetos, assim, eu sou funcionária pública, como eu disse, atualmente eu estou na ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, pensando em toda a modernização, em ESG, inovação para os portos brasileiros, para o setor aquaviário, que é a primeira grande tecnologia do mundo, né? Imagina os navios, o que isso significa, qual a importância e o impacto disso. Mas, paralelo a isso ainda, como Instituto Glória, a gente vem trabalhando cada vez mais com a parte de entretenimento. Então, fizemos o ano retrasado o Rock in Rio, fizemos o ano passado o The Town, fizemos o Na Praia aqui em Brasília, esse ano fizemos um carnaval, o Carnaval do Mané, Lollapalooza agora, Rock in Rio 40 anos. Então, a gente vem aprendendo toda a parte de boas práticas de como pensar assédio, abuso, para ter percepção do cliente final de segurança dentro de grandes eventos. Então, o Rock in Rio são 700 mil pessoas, The Town 500 mil pessoas, né? Na praia passam 300 mil pessoas. Então, são grandes eventos, grandes aglomerados que a gente precisa começar a entender que são reflexos da sociedade. E a gente precisa trazer isso aí como minerar dados, como entender os dados, como pensar em boas práticas, que já são leis. Inclusive, você, lojista, dono de bar, dono de evento, se tiver mais do que 50 pessoas no seu evento, por lei hoje, federal, você é obrigado a formar os seus funcionários em questão de como trabalhar a questão do assédio, como trabalhar a questão do abuso dentro do mercado de trabalho em geral. Então, a gente também vem se especializando muito nisso, não só a formação de ponta, mas como é que a gente impacta indicadores de ESG, Environment, Social e Governance, meio ambiente, social e governança, para que a gente tenha aí contextos sociais mais equilibrados. Ah, que legal. Acho que quem está nos ouvindo aí realmente sai bastante inspirado dessa nossa conversa. Acho que a gente passou aqui por questões de inovação, sustentabilidade, a governança ambiental e social que é tão importante hoje em dia. E antes da gente encerrar esse bate-papo, queria que você deixasse aqui os seus contatos ou os contatos dos seus projetos para quem está ouvindo e queira conhecer um pouco mais disso tudo que a gente conversou aqui hoje. Vai ser um super prazer. Bom, eu sou Cristina Castro, no Instagram, no LinkedIn, enfim, todas as redes sociais, Facebook, vocês vão encontrar como Cristina Castro. O Instituto Glória Eu Sou a Glória, porque quando a gente está falando de uma inteligência artificial, você não poderia se chamar só apenas Glória, para não confundir com uma pessoa, então Eu Sou a Glória. No LinkedIn é Glória Institute. E as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, enfim, antigo Twitter, X, Eu Sou a Glória. E, paralelo a isso, existe uma área no YouTube que a gente vem trabalhando muito, que é Descomplicando ESG, que é um canal também que eu falo muito sobre meio ambiente, sustentabilidade e governança. Muito bem, queria te parabenizar por tantas iniciativas importantes e te agradecer aí por compartilhar conosco, com quem está nos assistindo, tantos projetos inspiradores. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Obrigada. Vamos mudar o mundo, né, gente? Muito bem. A gente fica por aqui. Muito obrigado por estar conosco. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar o episódio. E de se inscrever para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais, um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido.
Não deixe de avaliar os programas. É só nos dar 5 estrelas. Para conferir mais conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure pelo @portal Varejo SA. Até a próxima!